Meus irmãos, abra sua Bíblia do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, o capítulo de número 25 e o versículo de número 14. Quero louvar a Deus aqui pela vida dos amigos, pastor Rogério Barros, grande expoente do Evangelho, pastor presidente, pastor de ovelhas, um homem de Deus, a qual eu tenho o prazer de ser seu amigo. Deus seja louvado pela sua vida. Ao outro meu amigo, grande pregador do Evangelho, pastor Johnny Santos, é um prazer estar aqui contigo também, já pregou aqui. Eu quero ressaltar, Johnny, você tem sido importante também na minha vida. A esposa do Carlinhos falou que o Renê tem sido como uma Ruth na vida dela. Você tem sido como uma Rebeca na minha vida. É sério. Uma Rebeca. O cara, uma Rebeca, um sentimento, né? Trazer o que é bom para nossa vida. Ele tem trazido o que é bom para minha vida. Quantos acharam? Digo amém. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, acharam? Mateus 25, 14. Chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu a cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és severo e que ceifas aonde não semeaste e que ajuntas aonde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tem o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e ajunta onde não espalhei? Cumpria, portanto, que te entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, dai ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ao servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Tome seus assentos. Abre só o meu retorno aqui, mais um pouco aqui, por favor. Abre aí, sonoplasta, um pouquinho do meu retorno aqui. Meus irmãos, nesse capítulo 25, 2 parábolas estão entressecas, estão associadas
a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. A primeira parábola fala acerca da vigilância da vida espiritual. A segunda parábola fala do dever que temos de trabalhar na seara do Mestre. Na primeira parábola fala de vida espiritual. Na segunda parábola fala de serviço. Então, observe que fé e obras andam juntas na caminhada rumo ao céu. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, ele vai contar esta parábola dos talentos. A Bíblia diz que havia um homem que se ausentou do seu país e chamou seus servos e conferiu a eles talentos. O talento do Antigo Testamento, ele poderia ser de prata ou poderia ser de ouro. Pesava, glória a Deus, aí sim, pesava entre 26 até 34 quilos de ouro, ao ponto de equivaler a mais de 60 mil dólares no dia de hoje, um talento. Então, aquele homem que se ausentou do seu país, a Bíblia diz que ele chamou os seus servos, e a um ele deu 5, a outro ele deu 2, e a um ele deu 1 talento. Observe que o que a Bíblia vai dizer agora é extraordinária. E ele entregou o talento a cada um conforme a sua capacidade. Observe que a confiança dos talentos só foi entregue a cada um conforme a sua capacidade. Então, isto aqui, este homem que se ausentou do seu país, Jesus está usando um acontecimento que era muito comum na época de Roma, onde homens abastardos, ao chegar em Roma, chamavam seus escravos, homens que, embora fossem escravos, eram dotados de inteligência e de sabedoria e sabiam administrar muito bem uma posse. Então eles confiavam na mão de escravo grandes quantias para que eles pudessem negociar os seus bens e multiplicar. Jesus usou algo natural. Jesus usou algo corriqueiro daquela época para transliterar isso para o mundo espiritual e para a sua obra. Este homem que ausentou-se do seu país, Jesus está falando dele próprio. Ele deixou o céu. Ele deixou o céu para viver entre nós e assumiu a figura humana. Ele nasceu só, que quando ele nasceu com as duas naturezas. Ele nasceu com a natureza divina e ele nasceu com a natureza humana. Tanto que Paulo disse isso em Colossenses 2:5, que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes assumiu a forma de servo. Sabe o que quer dizer essa palavra forma no grego? É bom que se saiba isso, que toda a Bíblia que nós temos hoje, tudo que temos de tradução, ela foi traduzida do original. Ela foi traduzida do grego para o português. E nós, como brasileiros, temos o privilégio de ter a Bíblia traduzida no Antigo e no Novo Testamento. Nem todas as pessoas no mundo têm esse privilégio. Alguns países no mundo têm apenas o Novo Testamento traduzido, mas nós somos abençoados e temos o Antigo e o Novo Testamento traduzido. E devemos muito aos nossos irmãos católicos, porque quem traduziu a nossa Bíblia foi João Ferreira de Almeida, um padre. Ele traduziu a Bíblia para o português.
Então, a palavra forma, no original grego, quer dizer morfê. Repita comigo, morfê. Morfê quer dizer aquilo que não pode ser alterado pelo tempo, pela circunstância, pelo momento ou por qualquer situação. A mesma palavra forma no grego também quer dizer esquema. Esquema quer dizer aquilo que pode ser alterado, aquilo que pode sofrer variações, aquilo que pode ser mudado. Quando a Bíblia fala de morfê, a Bíblia está falando da natureza de Jesus. Olha para mim, a Bíblia está dizendo que embora ele vai descer do céu para a terra, mas ele não vai deixar de ser quem ele é no céu. Então, quando Paulo disse isso aqui, e ele não usurpou o ser igual a Deus, mas antes deixou a sua glória e assumiu a forma de servo entre os homens. Olha para mim, Paulo está dizendo que ele não vai perder a sua natureza de quem ele é. Ele continua sendo Deus, só que ele vai abrir mão de toda a glória que ele recebe no céu, toda a adoração que ele recebe no céu dos anjos, toda a glória que sobre ele está investida. Jesus vai abrir mão desta glória para viver dentre os homens, mas ele não deixa de ser quem ele é. Ele desce na terra como Deus. Então olha para mim, quando a Bíblia fala de morfê, a Bíblia está dizendo que ele vai assumir a forma humana, mas embora ele está com um corpo humano, mas ele não deixa de ser quem ele é. Você quer ver uma coisa? É aquilo que é inalterável. A essência não muda. Quando você nasce como ser humano. Você não nasce como ser humano e depois se torna macaco. A essência é humana, não pode ser mudada. Muda pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro não se muda. Muda a pele, mas a sua formação é humana, o seu nascimento é humano, então a essência não muda. Mas quando a Bíblia chama também a palavra forma de esquema, aquilo que é variável, aquilo que sofre mutação, aquilo que pode ser destruído, desfeito, a Bíblia está falando da natureza humana de Jesus, porque como Deus, ele não podia ser sangrado, mas como homem, os homens sangraram ele. Como Deus, ele não tem sede, porque ele é a fonte da água. Ele diz em João 7,37, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Como homem, ele tem fome. Ele disse à mulher samaritana, o próprio diabo disse a ele, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Tanto que no final da provação, da tentação, a Bíblia diz que os anjos, após o diabo se afastar, os anjos vieram e o serviram, porque Jesus teve fome. Como homem, ele teve fome, mas como Deus, João 6:33, 35, eu sou o pão da vida, e quem comer desse pão jamais morrerá, mas terá a vida eterna dentro de si. Então, como homem, ele podia sofrer alterações, porque é o esquema. Agora, como morfê, ele é inalterável. Então escute isso aqui, Jesus deixou o seu país, Jesus deixou o céu para viver entre nós. Quando ele diz assim, e um homem que deixou o seu país e reuniu os seus servos e lhes confiou talento, olha o que ele está dizendo. Quando Jesus assumiu a forma humana e com 30 anos de idade, ele se manifestou ao mundo. Olha para mim, foi apenas com 30 anos de idade que ele começou a chamar os seus servos e montar a sua igreja nesta terra. Olha para cá, Jesus não assumiu o ministério público antes de ser batizado e ser revestido pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que com 30 anos ele assume a função pública. Sabe o que Paulo disse? Que Cristo se manifestou na plenitude
do tempo. Sabe o que isso quer dizer? Jesus não chegou na terra antes da hora. Jesus não se manifestou depois da hora. Ele se manifestou no tempo de Deus. E a melhor coisa que existe chama-se o tempo de Deus. Agora escute isto aqui. Jesus se manifestou com 30 anos de idade. Agora, será que com 29 ele não viu gente leprosa? Viu. Será que com 29 anos ele não viu cego? Viu. Será que com 29 anos ele não viu sepulcros? Ele não viu gente sepultada? Viu. Ele não viu cortejo fúnebre? Viu. Mas ele não atuou, porque ainda não era chegada a hora dele. Davi foi ungido com 16 anos, mas colocou a coroa na cabeça a partir dos 30. Salomão começou a reinar a partir dos 30. João Batista começou a pregar a partir dos 30. Ezequiel começou a pregar a partir dos 30 anos de idade, começou a profetizar. Se Salomão, o homem mais sábio, esperou o tempo de Deus, se Davi, o homem segundo o coração de Deus, esperou o tempo de Deus, se João Batista, o maior profeta que a terra já viu, esperou o tempo de Deus, e se Jesus, o maior de todos, esperou o tempo de Deus, porque eu e você não vai esperar esse tempo, porque eu e você não vai esperar essa hora. A melhor coisa é esperar o tempo de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que quando ele se manifestou, ele chamou os seus servos. Olha ele chamando o seu povo. Pedro estava pescando no mar da Galileia, e Jesus disse: deixa a rede de lado e venha após mim, e eu lhe farei pescadores de homem. A Bíblia diz que Mateus, o cobrador de imposto, Jesus também chamou, e Mateus o seguiu. Tomé, chamado Dídimo, também veio, e Jesus foi chamando o seu povo. E sabe o que Jesus vai fazer? Jesus vai lhe conferir. A igreja primitiva, ele vai conferir a ela talentos extraordinários. Olha para mim, eu quero classificar esses 3 grupos: dos 5 talentos, dos 2 talentos e também de 1 talento. Eu quero classificar como gerações, porque a Bíblia diz que Deus é Deus de geração a gerar. Deus sabe uma geração que chega, e Deus sabe uma geração que sai. Deus conhece todas as gerações, a que faz e a que não faz, a que é iníqua, a que é santa, a que obedece, a que desobedece. Deus conhece todas as gerações, porque ele é Deus de geração a geração. Então escute, Deus governa sobre aquele que é perverso, e Deus governa sobre aquele que é bom. Deus governa sobre aqueles que é santo, e Deus governa sobre aqueles que são impuros. Deus é Deus de geração a geração. Deus está dizendo: nada do que vocês fazem pode alterar o que eu sou, e nada do que você faz pode alterar o que eu sinto por você. Eu te amo da maneira que você é. Então escute isso aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus, ao chamar os seus discípulos, sabe o que Jesus faz? Jesus vai ensinar a eles como se faz. Jesus pregou, Jesus ensinou. Então Jesus estava dando a aula teórica. Jesus de vez em quando dava uns testes, dizendo em Lucas capítulo 10 e versículo capítulo 9, e no capítulo 10, no capítulo 9, ele envia 12 discípulos e disse: vai, pregue com ousadia, cure os enfermos, limpe os leprosos. No capítulo de número 10 de São Lucas, ele envia os 70, dando poder e autoridade. Então Jesus está treinando a igreja. Só que a Bíblia vai dizer agora que ele vai curando e os discípulos vão vendo, ele vai pregando e os discípulos vão vendo, ele vai ressuscitando o morto e os discípulos estão vendo. E tudo isso eles iam aprender com Jesus. Jesus olhou para eles e disse: se vocês crerem, vocês farão obras maiores do que eu faço, porque vocês farão em meu nome. Agora escute isso aqui. Quando chegou no pilar do evangelho, o pilar do evangelho não é apenas a cruz. O pilar do evangelho é quando ele desceu a cova fria, e ao terceiro dia ele ressuscitou. É na ressurreição de Cristo que se consiste o pilar da fé cristã. Jesus primeiro transforma a cruz, o maior símbolo de maldição da época, no maior símbolo cristão que já existiu. É a cruz. Agora olha para cá. O grande segredo não é a cruz em si. A cruz
cruz, se ele fizesse tudo o que ele fez, morresse e não ressuscitasse, de nada valeria. Mas ao terceiro dia, quando foi no domingo pela manhã, as duas Marias compareceram ao sepulcro. E quando elas compareceram ao sepulcro, o anjo já tinha feito isso aqui, ó. Removida a pedra. E quando o anjo removeu a pedra, o anjo olhou para as duas Marias e disse: não precisa nem falar nada. Aqueles a quem vós procura dentre os mortos, ele já não está mais aqui, ele já ressuscitou. Oh glória, aleluia, ele ressuscitou. Agora escute isso aqui, profeta. A Bíblia diz, quando ele ressuscitou, Paulo disse que ele se apresenta a quase 500 irmãos. E quando ele se apresenta para provar que de fato ele ressuscitou, quando ele atravessou a casa onde os discípulos estavam na Galileia, ele atravessou com porta fechada e tudo. Ele disse: paz seja convosco. E Tomé não acreditou. E quando Tomé não acreditou, ele disse: então coloque a mão nas minhas feridas. E Tomé entendeu que a mão dele estava furada. Oh glória, escute isso aqui, a mão dele estava furada. Daqui a pouco, Jesus, antes de subir ao céu, Jesus disse: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejam todos revestidos de poder. Não, você não entendeu. Eu vou falar uma verdade. Ele disse: eu vou subir, mas ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejam todos revestidos de poder. Sabe qual foi a ordem imperativa? Fique. Vou repetir, a ordem imperativa é fique. Mas o que isso quer dizer com isso? Se o diabo se levantar, não saia, fique. Se Herodes nos perseguir, não saia, fique. Se a morte tentar nos matar, não saia, fique. Só saia daqui até o momento em que o céu vai se abrir. E a hora que o céu se abrir, vai descer sobre vós poder. Oh glória, vai descer sobre vós a unção do Espírito Santo. Meu Deus, quem é que já está sentindo essa presença poderosa aqui? Oh glória, oh glória, aleluia, oh glória. Olha para cá, a Bíblia vai dizer que naquele momento Jesus disse: fique até que do alto sejam todos revestidos de... Repita comigo: até. Toda promessa tem um até. Sabe o que significa até? Até é uma palavra que ela vai consistir desde o momento que Deus te promete algo até o cumprimento dela. Chama-se até. Você tem promessa. E por que não se cumpriu o trovão? Porque eu estou no até de Deus. Eita glória. Fala pro teu irmão: me trata bem, porque eu tenho um até sobre a minha vida. Oh glória, quem está entendendo? Oh glória. Você pode estar do lado do maior homem dessa cidade. Você pode estar do lado dos maiores instrumentos de Deus sobre essa terra. Oh glória. Todos os homens que Deus levantou na Bíblia apareceram do nada, mas tinha uma história do anonimato. Eita glória. A primeira vez que Elias se apresentou na Bíblia está em 1 de Reis 17. Ele chegou logo diante do rei Acabe e disse: vive o Senhor. Quando ele disse para Acabe: vive o Senhor, ele está dizendo: eu sou crente, eu sirvo ao Deus de Israel. Aí Acabe vai dizer assim: crente tem um monte sentado na mesa da minha mulher, um monte que se diz servir a Deus e é comprado pelo meu dinheiro, pelo meu tesouro. Mas tem uma questão, Acabe: vive o Senhor, em cuja a presença eu também me encontro. Não, você não entendeu. Ele está dizendo: eu não apenas sou crente, mas eu ando na presença desse Deus. Oh glória, eu não vou apenas para a igreja, eu sou a igreja, Acabe. Oh glória, oh profeta, vai abrir a boca para dar glória. Eu vou voar aqui hoje. É para se comparar. Cadê você que vai abrir a boca? Eita glória. Cadê você, profeta? Cadê você, varoa? Eita presença gloriosa. Aleluia. Jesus foi ao céu
Jesus subiu ao céu e a Bíblia vai dizer que demora 10 dias. 10 dias. Agora olha para cá. Em 10 dias a igreja vai subir ao Monte das Oliveiras e vai entrar dentro do cenáculo, um lugar que tem 15 metros de comprimento por 10 aí ou 12 de largura. Em cima do Monte das Oliveiras a igreja começa: Senhor, tu falou que a presença ia descer, então derrama a tua presença. Senhor, vem sobre nós. Primeiro dia a promessa ficou quieta. Segundo dia a promessa não se manifestou. Terceiro dia a promessa não veio. Quarto dia a promessa também não veio. Quinto dia a promessa não veio. Sexto, sétimo, oitavo, nono dia a promessa calada. Aí eu perguntei para Deus, eu falei: Senhor, se o Espírito Santo é uma promessa, por que a promessa não se manifestou em 9 dias? Meu Deus. Sabe o que Deus falou? Sabe por que o meu Espírito em 9 dias não se manifestou? Porque toda promessa, antes de se manifestar, ela fica em silêncio. Você não entendeu, não? É por isso que tem gente que está zombando de você. Você não diz que Deus cura porque tu está enfermo. Eu estou buscando. Uma hora Deus vai abrir o céu. Agora olha para mim, olha o que é que Deus, olha o que é que a promessa em silêncio produz em você. Em 9 dias a promessa está em silêncio, mas em 9 dias o que é que os 120 crentes fazia? Orava, jejuava e perseverava na oração. Você não entendeu? Deus está dizendo: enquanto eu não dou para você aquilo que eu prometi, eu vou gerando estrutura através da perseverança. Eu vou gerando em você estrutura através da oração. Porque quando eu cumprir aquilo que eu te prometi, porque enquanto eu não te dou aquilo que eu te prometi, alguém vai zombar de você, alguém vai humilhar você. Então eu preciso te dar estrutura nesse momento de prova, porque quando eu te dar o que eu tenho que te dar, você não vai humilhar alguém, porque você já sentiu esse sentimento ruim. Você vai perdoar, oh glória, você vai amar quem nunca te amou, você vai abraçar quem nunca te abraçou, você vai sorrir para quem nunca te deu um sorriso. Oh glória, Deus está preparando você, varoa. Deus está preparando você, minha irmã. Oh glória, a Bíblia vai dizer, mulher de Deus, a Bíblia diz que quando chegou no 10º dia, o céu se abriu e o Espírito Santo revestiu a igreja. Não, você não entendeu. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Oh glória, não é língua de flores, é língua de fogo. Oh glória, tem crente aqui ainda que dá essa rajada de língua de fogo. Oh glória, recabasse, chorebarasse, televaraia. Oh meu irmão, o diabo ele não entende esse idioma. O diabo sabe quando eu falo inglês para minha esposa, I love you. O diabo sabe quando eu peço muito obrigado em japonês. Ele sabe, irmãos. Ele sabe quando eu falo em francês. Ele sabe todas as línguas que eu falo. Mas quando eu dou aquela racha, oh glória, oh glória, quando eu dou aquela racha, ok, paraia, essa aqui ele não sabe, essa aqui ele não sabe, oh glória, essa ele não sabe. Oh meu Deus, cadê você, profeta? Tem glória a Deus aí, tem glória a Deus aí, varoa. Estou sentindo a presença do Eterno aqui. Cadê você que vai abrir a boca para dar glória? Cadê você que vai abrir a boca para dar aleluia? Abre a boca, profeta. Abre a boca, varoa. Oh glória, oh glória. Escute isso aqui. Quando a igreja foi revestida, olha para mim. Quando a igreja foi revestida, essa foi a geração primitiva que recebeu mais. A geração de Pedro,
a geração de Paulo, a geração de João, a geração de Filipe, a geração de Tiago, foi a geração que mais recebeu de Deus. Vê se você vê no século 18, 19 ou no século 21 alguma igreja que recebeu os 9 dons. Só de Corintos, a única igreja que recebeu os 9 dons do Espírito Santo foi a de Corintos. No culto da igreja de Corinto tinha operação de milagres e maravilha. Coxo andava, morto ressuscitava, mudo falava, surdo ouvia, tinha a palavra da ciência, da sabedoria, tinha visão, revelação, profecia. Imagina como era o culto na igreja de Corintos. Era Pentecoste sem parar. Tem defeito? Lógico que tinha, como qualquer igreja tem, mas tem problemas como qualquer um, mas era uma igreja cheia. Eita glória, olha para mim, aquela foi a geração que mais recebeu de Deus. Geração como aquele homem que estava ouvindo Paulo pregar, se sentiu sono, daqui a pouco caiu da janela, quebrou o pescoço, e Saulo colocou a mão na cabeça dele e diz: ressuscita. E ele ressuscita. Geração onde tinha Tabita que estava morta, Dorcas que estava morta, Pedro coloca a mão sobre ela e a vida volta sobre o corpo daquela mulher. Geração aonde nada ficava oculto. Geração como o mágico Simão, que caiu prostrado, foi expulso aquele espírito de adivinhação na vida dele, e ele desejou os dons do Espírito Santo. Geração que pregava cheia da presença de Deus. Mas a geração de Paulo, de Pedro, de João e de Tiago, era a geração que andava diante de Deus de joelho dobrado. Era a geração que dizia: arrume 7 homens, 7 diáconos, cheios de sabedoria, de fé, cheios de fé e cheios do Espírito Santo, porque enquanto eles cuidam das viúvas, a gente vai cuidar da palavra e da oração. Era homens que viviam debaixo da oração, era homens que viviam debaixo da orientação da palavra, homens que viviam cheio do Espírito Santo. Aquela era a geração que recebeu muita, e logo quando recebeu poder, a igreja saiu. Olha para mim, a geração que quando começou a pregar, um homem que deu muito trabalho no ministério de Jesus foi Pedro. Um homem colérico, um homem sanguíneo, tudo queria resolver no tapa, tudo queria resolver na espada, cortou a orelha de Malco, mas quando recebeu o batismo com o Espírito Santo, em Atos capítulo de número 2, verso 11, foi o primeiro a se levantar, e ele começou a pregar Cristo ressuscitado. E a Bíblia diz que quando ele fez o apelo, quase 3.000 almas aceitaram o nome de Jesus o Nazareno. E olha o que a Bíblia diz: pelo que Deus a cada dia acrescentava o número de salvos naquela igreja. Isto, sabe o que é isso? É o Senhor conferiu os 5 talentos e a igreja granjear. Igreja boa. A igreja primitiva granjeou. Aleluia. Deus deu 5, ela multiplicou em 10. Você não entendeu, né? Geração que Hebreus 11 diz que o mundo que viu esses homens sobre a terra, homens que foram cerrados ao meio, homens que enfrentaram a fúria dos leões, homens que foram crucificados de cabeça para baixo, dos quais o mundo não era digno de tê-los sobre a face da terra. Você não entendeu? Eu estava lendo a história da igreja. Olha para cá, naquela época tinha esse desejo de ser mártir pela causa. Os homens amavam ser mártir pelo reino. E tudo que César ficava encabulado, César ficava transtornado com os crentes daquela época, porque qualquer pessoa naquela época, quando chegava diante do Coliseu, dobrava o joelho e pedia clemência para César.
César, dizia: poupe a minha vida. César botava cerca de 10.000 cristãos e César ficava encabulado com os crentes no Coliseu para mais de 50.000 pessoas. César ficava encabulado e ele perguntava a alguém: por que esse povo não se dobra? Por que esse povo não se rende? Por que esse povo não me pede clemência? E alguém dizia: esse é o povo da cruz, esse é o povo do evangelho. Olha para mim, esse é o povo da cruz, esse é o povo que andava com Jesus de Nazaré. Oh glória! Olha para mim, teve um homem que chegou ao bispo da igreja primitiva e disse: eu quero a permissão, eu quero me tornar mártir. E o bispo disse: você está disposto? Ele disse: sim. E ele saiu gritando pelo meio da rua, dizendo: jamais se dobrarei a César, jamais me renderei ao Império de Roma. A história diz que os soldados carregaram ele até César e ele disse na cara de César: eu não me dobrarei diante de ti e nem te pedirei clemência. César então mandou levar ele para o Coliseu, e quando César deixou as feras, os leões com fome, quando César soltou os leões, a Bíblia, a história diz que ele saiu correndo em direção aos leões e abraçou as feras, e as feras os estraçalhavam e ele glorificava o nome de Jesus. Oh glória! Homens pelos quais o mundo não era digno de tê-los sobre a terra. Homens como o bispo da igreja de Esmirna, Policarpo, discípulo de João, prenderam o velho Policarpo e o carrasco amarrou ele em praça pública, mão para trás, os pés amarrados no tronco, em volta com muita fogueira, muita lenha. E o carrasco disse: Policarpo, peça clemência ao imperador e ele vai te deixar viver. O velho Policarpo olhou e disse: há 86 anos eu sirvo a Jesus. Ele sempre tem me feito bem. Logo hoje que ele pede uma prova da minha fidelidade, tu acha que eu vou negar, carrasco? Acende a fogueira. Acende a fogueira. A Bíblia diz que tentaram acender a fogueira, mas o fogo não queimava Policarpo. Alguém chegou e lhe empurrou a espada. Oh glória! E aqueles homens glorificavam a Deus porque eram mártires do evangelho. Aquele, olha para mim, olha para cá, que é uma notícia triste e uma boa. A triste é que Jesus pregou durante 3 anos e meio para mais de 3 milhões de pessoas. E quando ele dava pão, uma multidão estava perto dele. Quando ele curava, uma outra multidão estava perto dele. Mas quando ele estava subindo para o céu, ele disse: quem quer poder? Só 120 veio. A verdadeira igreja de Jesus foi 120 crentes. Agora aqui é uma boa notícia. Foi por causa dos 120 cheios que o evangelho chegou na Rocinha. Oh glória! Oh glória! Dá uma olhadinha pro teu irmão e fala: é sempre a minoria que faz a diferença. Eita glória! Oh glória! Eu estou pregando aqui para gente que faz parte dos 7.000. Entre os 7.000 tem lá um Eliseu. Dentro dos 7.000 tem o Elias. Dentro dos 7.000 tem gente famosa. Mas dentro dos 7.000 tem gente que está lá na casa de Naamã dizendo: vai lá, vai lá, vai lá em Israel, porque tem um profeta que se ele for tocado pelo meu Senhor, ele será curado na hora. Tem gente que não tem nome, mas não se dobra. Tem gente que não está no altidão, mas não se dobra. Tem gente que não prega nos Gideões, mas não se dobra. Eu estou pregando para os 7.000 aqui hoje. Agora tem a geração dos 2 talentos. A geração do século 17. A geração do século 18. A geração do século 19. Tem a geração de Wesley, do século 18. Tem a geração de Martim Lutero.
a geração de Savonarola. Homens que transtornaram a sua época, homens que viraram o mundo de cabeça para cima. Eu já tive 5 vezes na Inglaterra. A história da Inglaterra não é contada sem falar o nome do grande pregador inglês, John Wesley. Oh, glória! Um homem que a paróquia dele era onde tinha uma alma sem Jesus. Ali era a igreja de John Wesley. Eita glória! Os homens do século XX, os homens do século XIX, XVII, XVI, XVIII, homens como D.L. Moody, homens como Spurgeon, que quando pregava arrebatava as multidões. Moody tinha tanto público que tinha que fazer de 2 a 3 cultos por dia, porque alguém chegava de madrugada para ouvir Moody pregar. Homens como Charles Finney, homens como Jonathan Edwards, que é segundo os homens estudiosos da Bíblia, após o sermão de Cristo, os sermões de Paulo, é os sermões mais poderosos já pregados até hoje. Quando ele jejuou 3 dias, ficou sem comer e sem beber, orando e jejuando, e quando assumiu a tribuna da igreja para pregar, pregou sobre pecadores na mão de um Deus irado. Aquele homem pregou com tanta graça que os seus ouvintes só viu o inferno se abrir debaixo dos seus pés, e eles agarravam no pilar, dizendo: para de pregar que o inferno está aberto debaixo de nossos pés. Essa era a geração dos talentos, essa era a geração que não importa o quanto tinha, mas o serviço era o mesmo. Olha para mim, não importa quanto tinha, se 5 ou 2, mas a ordem era uma só: negocie, multiplique. Você não entendeu não, né? Deus dá dom a cada um conforme a sua capacidade. Eu te provo isso na Bíblia. Aleluia. Ezequiel não foi profeta? Elias não foi profeta? Moisés também não foi profeta? Foi. Olha para mim, quando Miriam, olha para cá, quando o povo vinha até Moisés e dizia assim: estou com fome, Moisés ia até quem? A Deus. Estou com sede, Moisés ia até quem? Mas quando Miriam e Arão olharam assim: porventura Deus só fala contigo? Só você que é o bambambam? Aí Moisés ficou o quê? Calado. Sabe por que Moisés não respondeu nada? Porque chamada não se discute. Eu não tenho que provar quem eu sou. Você não entendeu, por isso não deu glória. Jesus era rei, desceu na terra sem coroa, era rei, e ninguém o conhecia como rei. Quem é, não precisa provar que é, ele sabe o que é. Oh, glória, aleluia. Não precisa deixar, não precisa se apresentar, deixa aqui no tempo oportuno. Quando alguém olhar e falar assim: não acredito, aquele ali não era o filho do carpinteiro? E ele é esse aí? Olha para mim. Quando a Bíblia diz no último texto, versículo de Filipenses 2 e 10 em diante, a Bíblia diz assim: pelo que Deus exaltou Jesus sobremaneira e lhe deu um nome. Sabe o que quer dizer a palavra sobremaneira no grego? Exaltação sem igual. Meu Deus. Sabe o que Jesus, sabe o que Paulo está dizendo? Ninguém nunca foi humilhado como ele, mas ninguém nunca foi exaltado como ele está sendo. Eita glória. Vou te falar, se você não pegar o para agora, existe coisas na obra de Deus que só você vai passar, mas existe outras que só você vai viver. Pega aí, varão. Eu vim aqui hoje cheio da presença de Deus. Vai abrir a boca para dar glória ou vai ficar de boca fechada, profeta? Agora olha para mim. Eu vou te mostrar na Bíblia que salvar Jesus não faz acepção. Ele salva negro, branco, rico, pobre, famoso, anônimo, mendigo, prostituta, macumbeiro, salva todos. Agora olha para mim. Jesus chamou quantos discípulos? Mas chamou quantos para orar?
12 ele chamou, mas quantos dias para a oração com ele? Tem uns mais chegados. Agora olha para mim, quando Moisés calou a boca, Deus ouviu, repita, Deus ouviu e viu. Quando Deus ouviu e viu, Deus falou, opa, Moisés, chama os 2 bonequinhos para ir na porta da tenda que eu quero falar com os 2. Me espere lá. Moisés chamou os 3 se reuniu, ele, Miriam e Arão. Aí Deus desceu na nuvem, daqui a pouco ao pai, abriu a boca e disse, ô Miriam, ô Arão, quero dizer uma coisa para vocês. Tem profeta que eu falo através de sonho, através de revelação e através de visão. Mas com teu irmão eu falo face a face. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Cada um na sua particularidade. Olha para cá, Moisés não abriu o céu como Elias. Mas Elias também não falou com Deus como Moisés. João Batista, olha que coisa terrível. João Batista não fez um milagre. Não abriu o mar vermelho. Não fez fogo do céu cair. Porém é maior do que todos os profetas da Bíblia. Meu Deus! Só pregou a palavra e é o maior de todos. Jesus disse, tu és nascido de mulher, não tem ninguém maior do que ele. Ah, você não entendeu, né? Eita glória! Mas eu vou te explicar por que ele é o maior. Quando ele disse assim, eu vos batizo com água para a remissão de pecado, mas está vindo aí que é maior do que? E eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus? Sabe quem desatava a sandália dos pés naquela época de uma pessoa? Um escravo. João Batista diz assim, eu sou tão pequeno, tão inútil, que eu me considero menor do que um escravo e eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Aí Jesus falou assim, aquele que se considerou menor do que um escravo é o maior que tem na terra. Eita glória! Oh glória! Aleluia! Intimidade cada um tem a sua. Cada um Deus usa na profundidade da palavra. E eu vou te falar, meu irmão, olha para mim. Isso é bíblico. Deus dá a cada um conforme a sua capacidade. Como é que você quer ser usado na palavra se tu não lê? Vai ficar só no Facebook? No Instagram tem que ler, meu irmão. Deus vai te dar revelação como? Pegando mensagem dos outros? Copiando os outros? Indo no raso? Olha para mim. Você não vê que tem advogados? Sim, sim ou não? Não tem vários? Mas você vê que tem um que são mais famosos do que o outro? Nem todo mundo está no mesmo patamar. Porque para ser um bom advogado tem que estudar. Tem gente que fica na camada da superficialidade. Para ser advogado é igual pregador. Segundo diz capítulo 3 de João, verso 16, porque Deus amou o mundo. Aí para ser advogado é segundo o artigo 4, parágrafo 5 do Código 10.000, né? Número 10.000, da lei 10.993, diz lá que o Johnny vai dar R$1.000 hoje de oferta. Meu Deus! Isso é forte, Brasil. Eu já vou parar agora. Posso terminar já? Eu pensei que ela ia falar vigia. Já vou terminar já. Olha pra mim. Você quer escutar o final mesmo? Quero ver se tu vai dar glória no final. Olha pra mim. Homens como Spurgeon, Moody, homens que fizeram a diferença no seu tempo. Agora olha para mim. Eu quero classificar agora a geração de um talento como a geração do século 21. Olha para mim. Tanto que recebeu 5 como que recebeu 2, a ordem era a mesma. Multiplicar. A diferença estava na quantidade distribuída. Mas a ordem era igual. Multiplica o que eu te, seja muito ou pouco, não fique com inveja. Pega o que você tem e multiplica. Transforma em 4. Ei, tem gente que tem mais do que um dom. Tem gente que canta, prega, profetiza,
faz milagre em nome de Jesus. É gente que busca. Tem gente aí que enquanto você está dormindo, tem gente que está orando. Enquanto você está passando cremezinho no rosto para tirar as olheiras, tem gente que está quase com um zumbi. Está entendendo? Pastor Rogério aqui está até chorando já. Perdeu aí, ó, um pouquinho dos cabelos. É as ovelhas que deixa assim, ó. Não, é as ovelhas. É as ovelhas. Escute isso aqui. Mas e a geração que recebeu um? Aquele homem, ao receber um talento, a ordem era ele sair e negociar. Mas sabe o que ele fez? Ao invés dele sair, ele pegou o talento que ele tinha e ele enterrou. Agora olha para mim. Qual foi o pecado dele? Ele adulterou? Fornicou? Ele só foi negligente. Vou te falar uma verdade aqui, quero ver se tu vai dar glória. Negligência também dá inferno. Existe dois tipos de pecado. Existe o pecado em que eu posso fazer e não faço. E existe o pecado que eu posso fazer e eu não faço. Você entendeu, não? O pecado que eu posso fazer, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu não posso fazer e eu faço, é pecado. E aquilo que eu posso fazer e não faço, é pecado. Dois tipos de pecado. E sabe o que é o segundo? O que eu posso fazer e não faço, chama-se negri. E ele foi para o inferno por causa da negligência. Olha para mim, irmãos. Eu nunca vi uma geração que enterra tanto talento como a nossa. Cada crente aqui tem um talento de Deus. Gente que está deixando de fazer a obra de Deus porque acha que é membro e não pode pregar. Vou ler a Bíblia para quê? Porque eu sou membro. E para pregar o evangelho tem que ser pastor? Para fazer a obra tem que ser algum missionário? Você já tem a unção do Espírito Santo. Agora olha para mim. Olha para mim. Talento era talento de ouro. Diga ouro. Ouro na Bíblia fala de coisas eternas. Diga eternas. Então os maiores tesouros que Deus dá à igreja não são passageiros. Os maiores tesouros que Deus dá à igreja são eternos. Deus dá dons para a igreja. Deus deu poder para a igreja e deu dons para ela fazer a obra. Agora olha para mim, irmãos. Uma geração que recebeu valores eternos é uma geração que está enterrando esses valores por causa de bens materiais. A nossa geração é uma geração que menos busca. Olha para mim, não fica triste que eu vou falar aqui agora não. Um monte de gente dotado de sabedoria e de diploma na parede senta a madeira na geração passada. A geração do coque, a geração do saião, a geração que quando ia para a igreja tinha que usar anágua pelo lado de baixo da saia. Porque se chegasse na consagração sem anágua debaixo da saia, era chamada atenção, dava disciplina. Onde mulher não podia andar de bicicleta, nem no bagageiro. Aonde naquela época na Assembleia de Deus tinha que ir o pastor com o chapeuzinho, colete, e quando chegava na subida do púlpito, tirava o chapéu e deixava lá no porta-chapéu. Quando os caras, os sobreiros não sabiam nem falar Jesus direito, mas não tinha um culto que Jesus não batizava. Todos os membros da juventude eram batizados com o Espírito Santo. O ensaio era um Pentecoste, o culto nem se fala. Agora quer ver uma coisa aqui que vai deixar a gente estarrecido? Daquela geração que tinha muita menos Bíblia do que nós temos. Menos conhecimento que nós temos. Daquela geração passada, do muito costume e do pouca Bíblia. Daquela geração passada, quem não morreu, mas está de pé até hoje na rocha. E a geração de hoje, que tem Bíblia,
tem conhecimento, tem diploma na parede, mas não pode dar um sorrisinho de canto. Vou sair da igreja. Falou mal de mim. Eu não aguento. Eu acho engraçado que tem uns crentes cristãos, essa geração. Tava no mundo, pegava 5 na mão, dava tapa na cara, dava meia lua, soco, caía no chão, se ralava a cara, puxava cabelo, vinha cabelo da outra na mão dela. Aí quando dava uma semana depois, estava tomando cachaça. Aí, minha amiga, agora tá na igreja. Perdoou nada. Que é isso, irmão? A geração que enterra talento por qualquer coisa. Vou parar de pregar. Só porque entregou uma visão que alguém falou, aquilo é do capeta. Não profetizo mais. Não profetizo mais. Nunca mais eu profetizo. Que é isso? Vai pro inferno por causa de opinião dos outros? Se você está se sentindo ofendido por um sorriso, por uma palavra, você esqueceu quem você é. Me perdoa. Se você quiser sair da igreja pelo que falaram de você, sem você ser, então você demonstrou ser quem você nunca foi. Porque quem é não pode ser alterado o que ele é. Eita glória! Pode me perseguir, Jezabel, mas eu sou profeta. Pode me perseguir, Acabe, mas eu sou profeta. Oh glória! Volte a pregar. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui: é melhor você desenterrar o que eu te dei, porque a porta da graça ainda não fechou. Ainda dá tempo de desenterrar o que eu te dei. Oh glória! Eu vou falar. Quando eu mandei Jonas e a Nínive, eu não chamei Micaías porque ele não quis ir. Eu não chamei Amós porque ele não quis ir. Eu chamei ele, vocacionei ele. Ele fugiu de mim, mas eu fui atrás dele. Deus está mandando eu te dizer: ou você volta, ou eu vou atrás de você para te pegar, rapaz. Que diante de ti hoje ponham a rede e o anzol. Você já viu um pescador quando lança uma rede? Vem 30 mil, pode vir 3 mil peixes, nenhum se machuca. Agora quando ele lança um anzol, ele não quer pescar vários, ele quer pescar um só. E quando o peixe mostra um anzol, o que faz com a boca dele? Sangra. Todo peixe pescado pelo anzol vem machucado. Deus está dizendo: se você vir, tu vem na rede. Se eu te buscar, tu vai vir no meu anzol. Ou você vem ou eu te busco. Ah, você não entendeu não? Senaqueribe olhou e disse assim: pode avisar para Ezequias que eu já dizimei todos os deuses do Egito, da Babilônia, já dizimei todos, e não vai ser o Deus de Israel que vai me parar. Aí Deus tomou a boca de Isaías e disse assim: diz para Senaqueribe, visto que a sua ira, o seu furor se levantou contra mim, mas diz para ele que eu vou atrás dele, vou colocar um freio na boca dele e vou colocar um anzol no nariz dele. Olha para mim, por que Deus não colocou um anzol na boca? Deus colocou um anzol no nariz, porque no nariz pega aqui, ó, e inclina mais a cabeça. Oh glória! É, soberbinho, Deus vai te pegar. Acabou glória, não sabia que ia terminar o glória. Quer vir na rede ou quer vir pelo nariz? Para você reconhecer que Deus é Deus. Ei, olha para mim. A geração hoje, me perdoa a minha sinceridade, não é a geração que mais dança no poder. É a geração que tem que apagar a luz e botar a luzinha de neon e começar. É uma geração... É uma geração que acostumou a mexer o corpo. A maioria dos louvores não são sacros.
A maioria dos louvores mexe com o teu corpo, mas não introduz a tua alma na presença de Deus. Olha para mim. A geração que aprendeu, sabe o quê? A geração de Paulo, de Spurgeon, de Jonathan Edwards, de Savonarola, era a geração que pregava a cruz. Cristo crucificado. Essa geração prega um evangelho sem cruz. E sabe qual é o evangelho que essa geração prega? É esse aqui, ó, levanta a mão que Deus está entregando o teu envelope. Deus agora se tornou correio. Deus vai te dar teu carro. Deus vai dar tua casa própria. Porventura, Deus é baú da felicidade. Olha para mim. A nossa geração é a geração que é aquela que Deus vai te tirar dessa luta e vai te tornar o maior empresário dessa cidade. Olha para mim. Olha para mim. Quando você ouve muito sobre o material, você perde o interesse pelo espiritual. E quando Deus está te honrando muito no material, porque te ensina a ter fé para isso, para que ter o material? Eu conheço gente que já abriu a boca e disse: eu não quero que Jesus volte agora. Agora que Deus me exaltou, eu quero curtir. Olha para mim. Geração de talento enterrado. Essa aí é a geração. Olha para cá, eu falei sobre os Gideões. A maioria, eu não estou generalizando, mas a maioria dos pastores e pregadores estão desconstruindo tudo que a geração passada pregou e construiu. Meu Deus! Agora, como é que pode? Todo culto tinha batismo, salvação de almas. Será que eles com pouca Bíblia estão errado e a gente com muita Bíblia está certo? Por que Deus parou de atuar? Sabe por quê? A geração de hoje não busca como antes. Aleluia! E só recebe talento quem é capaz. Se você não busca para ser batizado, Deus vai te batizar como? Se você não pede para ser usado na palavra, Deus vai te usar como? Pede-me as nações que eu te dar. É bíblico. Uma geração que não ensinaram ela a orar. Essa geração de crente hoje do talento enterrado é a geração que vem para o culto e deixa a Bíblia dentro do culto, no bagageiro, no banco da igreja, para que no outro culto ele possa pegar a Bíblia dele. Como é que ele vai ler a Bíblia em casa? Uma geração onde os crentes se tornaram fofoqueiros, fala mal de todo mundo, fica postando tudo quanto é desgraça no Facebook, fala mal de pastor, fala mal de pastora, fala mal de tanta gente. Irmãos, eu nunca vi macumbeiro falar mal de macumbeiro na rede social. Eu nunca vi muçulmano falar mal de muçulmano na rede. Eu nunca vi testemunha de Jeová falar mal de outro testemunho de Jeová. Centro espírita falar mal de outro centro espírita. Eu só vejo crente falando mal de crente. Agora olha para mim. Estude sobre ovelha e vê se a ovelha mata ovelha. Estude. Ovelha não mata ovelha, o que mata ovelha é lobo. E me perdoe a minha sinceridade. Essa geração, a maioria não está cheio do Espírito Santo. A maioria está cheio daquilo que encheu Judas quando foi trair Jesus. Quando Judas foi trair Jesus, a Bíblia diz, quando ele pegou as 30 moedas, a Bíblia diz: se o diabo encheu o coração de Judas e Judas saiu para trair Jesus. A geração de hoje, quando Judas estava cheinho de Satanás, Judas não virou o olho e nem entortou os dedos, mas estava cheio. Meu Deus! Tem gente que não está de olho virado e nem de mão torta, mas está cheinho de cão. Acabou, glória, né? Vocês pediram para mim até o final, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para mim, irmãos. Sabe qual é o seu problema? Eu não estou dizendo todos, mas uma grande parte aqui gosta de ser enganado. Porque se tu faz parte de uma igreja que teu pastor não prega sobre o céu, teu dirigente não prega sobre a cruz, não prega sobre a santidade, sobre a obediência, sobre as coisas do céu, você gosta de ser enganado. Porque se aquilo que você ouve não produz em você desejo de ir para o céu, que tipo de mensagem você está ouvindo?
Uma mensagem tem que produzir em você o desejo de morar no céu, não de permanecer na terra. A maioria dessa geração hoje diz assim: tomara que Deus me dê minha casa própria. Porque a geração passada não dizia: tomara que Jesus volte logo, tomara que a última trombeta soe logo. Outro dia eu acabei de pregar sobre o arrebatamento e o camarada falou assim: ô trovão, eu não quero que Jesus volte agora não. Eu falei: por quê? Ele: eu quero terminar minha faculdade e casar, vaso. Ei, olha para mim. Quando o Senhor daquele servo veio, chamou o que tinha 5, ele disse: aqui, Senhor, tu me deste 5, mas eu multipliquei, está aqui 10. Olha o que Jesus disse. O dono disse: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocar. Pega isso aqui, que se você não der glória eu paro. Olha o que Jesus vai entregar a ele. Valores, entregou valores indescritíveis à igreja primitiva, extraordinários, que levanta paralítico, que ressuscitou morto, que curou o céu, valores extraordinários. Mas olha só, foi grande o que Jesus deu, mas olha o que Jesus disse: foste fiel no pouco. Jesus está dizendo: o que eu dou para vocês, em vista do que vocês vão ver no céu, é pouco. O muito não está na terra, o muito vocês vão ver quando chegar lá em cima. Oh, glória! Não, eu vou simplificar a palavra. Paulo disse: a glória que sobre nós há de ser revelada, a leve e momentânea tribulação que sobre vós está vindo, não há de se comparar com a glória que sobre vós há de ser revelada um dia. Ei, olha para mim que eu já vou parar agora. Ele disse: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocar. Aí chamou o segundo. O segundo disse: aqui, Senhor, me deste 4, 2, mas eu multipliquei por. Aí Jesus disse: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocar. Olha para mim. Jesus não prestou maior elogio, o dono não prestou maior elogio a quem multiplicou por 10. O mesmo elogio daquele que multiplicou 5 por 10 foi o mesmo elogio que aquele que tinha 2 multiplicou por 4. O mesmo recebeu o mesmo elogio. Por quê? A quantidade era diferente, mas o sentimento foi o mesmo. E Jesus não avaliou pela quantidade, mas pelo sentimento e o desprendimento aplicado na obra. Agora olha para cá, quando chegou no 1, e aí o que você fez? Ele disse: eu guardei, eu enterrei o talento que tu me deu, porque eu sei que tu és severo. Eu sei que tu planta, tu colhe aonde não plantou, e ajunta aonde não espalhou. Por isso eu enterrei o meu talento. Aí Jesus vai dizer assim: servo mau e infiel, era para você ter pego aquilo que eu te dei, negociado, trabalhado e transformado e multiplicado. Mas pelo fato de você ser negligente, o que tu tem eu tiro, dá para aquele que trabalhou mais, e até o que tu tem será tirado. Você não entendeu? Até o que tu tem será tirado. Se um homem não tem o talento de Deus, o que é que lhe sobra? A vida. Até o que tu tem será tirado. Meu glória agora não, né? Até o que tu tem será tirado, ó. Ei, agora amarra ele e lança ele nas trevas. Repita: trevas. Sabe o que quer dizer trevas? Ninguém vê ninguém. Nas trevas você vai sentir o fogo, vai ouvir os gritos, mas ninguém verá ninguém. Olha para mim, fica apontando os outros, dizendo assim: ó, aquilo ali, ó, é safado, é ladrão, é adulto. Olha para mim, esse aqui que foi lançado no inferno não adulterou, não roubou, não fornicou, apenas foi negre. Sabe o que é negligência? É aquilo que eu posso fazer e não faço. Passo o dia todo dentro de casa, tem tempo para ler a Bíblia, mas não lê. Você está pecando.
Passa o dia todo, tem tempo de orar e não ora. Você está pecando. Tem dias aí que está em casa, pode tirar um jejum de 3, 5 horas no jejum. Está pecando. Diminuiu, glória, né? Oh, glória. Tem gente que nunca adulterou, nunca roubou, nunca fumou, tá certinho, mas se você é negligente, o inferno te espera. Mas Deus está mandando eu dizer para alguém aqui: trabalhe enquanto é tempo, porque trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém mais pode trabalhar. Ô varão, vai abrir a boca para dar glória, vai abrir a boca, glória. Terminou, glória a Deus, agora, né? Eu finalizo agora. Eu sabia que ia terminar o glória a Deus agora. Rapaz, olha pra mim. O que eu tô falando aqui é muito sério. Não é só adúltero que vai pro inferno, não. Não é só fofoqueiro que vai, não. Quem é negligente também vai. Ei! Olha pra mim, varão. Olha pra mim. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui: eu posso te abençoar o quanto for. Eu posso te curar. Eu posso te dar carro, te dar casa, porque tu tem fé e é dizimista e ofertante. Mas se tu enterrar aquilo que te falou, eu te dei. Ai, calabaque, chorar, suídoque, Deus está dizendo: eu tenho um compromisso com aquilo que é eterno, aquilo que eu coloquei dentro de você. Valoriza esse tesouro. Ei, você anda perto de pessoas que não é crente o dia todo naquela faculdade e você não tem coragem de abrir a boca e falar para aquela pessoa que xinga o tempo todo, que fala de vídeos pornográficos. Você está do lado da sua amiga e ela não ouve que você é crente e você não fala para ela que Jesus tem o poder de salvar ela. Fala pro teu patrão na hora que é necessário, na hora que ele vir falar gracinha para você, fala que Jesus salva ele. Desenterra esse talento, bota esse talento para fora. Eu quero voltar. Fica de pé. Olha pra mim. E olhando, até quando? Estarás te engano. Ai. Pensas tu que tu vais prolongar os teus dias? Ai, todos verão quem tu és. Ai. Pensas tu quer rebaixar? Ai, até quando? Entrarás nesse caminho? A minha casa é santa. Meu povo é santo. Estou contemplando tudo. Vou arrancar a tua capa. Todos verão. Outro te humilha. Grande é a tua queda. Tens dito, eu faço e desfaço. Mas eu sou o dono. E tu verás. Por esses vou eu tirar daquele lugar. Eu te libertei. E tu tens continuado. Te humilha. Não passa de hoje, porque não andarás, mas no meu caminho, mas afastado a tempo. Assim diz o Senhor. Quem tem ouvidos, olha para mim.
Deus está mandando eu dizer para alguém aqui. Eu te trouxe aqui hoje para você vir na rede. Se você descer daqui sem mim, você está dizendo para mim que quer vir no meu anzol. Eu conheço gente que está no anzol de Deus e está na cadeira de roda até hoje. Eu conheço gente que está sem uma perna e está pregando. Eu conheço gente que está sem língua, está no YouTube e está pregando. Deus fazendo ele falar sem língua. Gente com um olho só e está pregando. Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você aquilo que eu dei para você um dia. Eu não errei de pessoa. Quando eu entreguei o que eu entreguei para você, eu não errei. Eu conhecia você com sua capacidade, com seus defeitos. Mas antes de eu chegar, eu quero te trazer de volta e fazer você produzir como você produzia antes. Ei, olha para mim. Estão envenenando a igreja com o evangelho envenenado. Porque um evangelho que me faz desejar apenas as coisas materiais dessa vida é um evangelho envenenado, que me faz eu abrir mão dos dons do Espírito, que me faz eu abrir mão de buscar a presença de Deus. É um evangelho envenenado. E Deus está levantando nesta hora final gente que vai voltar a pregar a cruz, gente que vai voltar a pregar o reino. Eu estava vindo agora, eu vim de uma cidade agora do Rio Grande do Sul, e uma senhora do círculo de oração, ela disse: Trovão, a partir de hoje a minha vida espiritual nunca mais será a mesma, porque a partir de hoje eu vou buscar como eu nunca busquei. O evangelho, ele tem que produzir nas pessoas um sentimento de desejar o céu e morar nele. Eu quero perguntar aqui agora: aonde está você que quer assumir essa posição de vez, para que esse negócio de sair e voltar, vai ter um dia que você não vai ter mais a mesma chance. Deus está chamando você aqui agora. Aonde está a primeira pessoa que quer devolver sua vida para Jesus? Saia do seu lugar e vem aqui na frente agora. A primeira vida que quer se entregar para Jesus e voltar a ser uma bomba na mão de Deus, vem aqui. Aleluia! Me ajude a melhorar.